saudamos a todos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para vocês. Que bom que estamos aqui em pleno dia do Senhor. Um dia de bênçãos, um dia de paz, um dia de comunhão, um dia de trocarmos nossos abraços, trocarmos nossas afeições, mostrarmos quão preciosos vocês são para Jesus Cristo e quão preciosos nós somos uns para com os outros. O povo de Deus vive em união. Embora não possamos estar unidos fisicamente, mas estamos unidos pela palavra de Deus, unidos pela mídia, pelo YouTube. Deus está usando tudo isso para glorificar o nome dele. Se você ainda não se inscreveu, por favor, você se inscreva no canal Pastor Samuel Ramos e você dê o seu like e você também ative o sininho para que você receba as notificações. Tudo quanto postarmos, você vai ser notificado quando você ativa o sininho. Estamos muito felizes pela forma como Deus nos tem conduzido, pela forma como Deus tem protegido o seu povo em todo o mundo. Por isso, nós só queremos louvar a Deus. Eu quero convidar você para que você, aí dentro da sua casa, você pegue o seu inário. Este é um culto de adoração a Deus. Então, no culto de adoração a Deus, nós temos que cantar louvores a Deus. Eu quero cantar com vocês pelo menos um hino. Se você tem um inário, você pega o inário. Se você não tem o inário, você pode acessar, tem um aplicativo da CPB, não é? O Inário Adventista da CPB. Você baixa esse aplicativo, não já, mas pode ser futuramente, e você usa isso para o seu louvor. Eu uso isso para o meu louvor. Eu faço os meus, a hora tranquila, ou seja, o momento que eu passo na presença de Deus, antes do sol nascer, eu faço com o inário adventista, ou seja, eu tenho o aplicativo da CPB, então eu coloco o meu fone de ouvido e vou louvando a Deus com 4, 5, 6, 7, 8 hinos antes de iniciar a minha oração. Isso faz muito bem, faz muito bem. Eu quero que vocês me acompanhem aí, cantem também comigo esse louvor que é o hino 382. O hino 382, Não Ando Só. Você não está sozinho, tenha certeza. Deus, o Deus que nós adoramos é um Deus pessoal. É um Deus pessoal que se relaciona com você como se você fosse a única pessoa neste mundo. Deus te ama como se você fosse o único para amar. Deus cuida de você como se você fosse o único que ele tem que cuidar. Deus é pessoal. É isto que me encanta em Deus. Embora o mundo tenha mais de 7 bilhões de seres, de habitantes, Deus pode cuidar de mim, pode se relacionar comigo como se eu fosse um único habitante neste planeta. Queridos, este é o Deus que nós amamos, que nós temos como Pai. Por isso eu quero cantar com vocês agora, vocês cantem comigo, o número 382, Não Ando Só. Não ando só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que eu for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos queiram fruem seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele me é real. Não ando só em meio à tempestade, mesmo que o vento
esteja a me açoitar, seguro vou, pois Cristo está comigo, e os braços seus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho, não ando só, pois ele me é real. Não ando só, em tentações me assaltam, comigo está Jesus a me guiar. E quando enfim eu for ao lar eterno, ainda ali com ele eu hei de andar. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio em guia obtenho, não ando só, pois ele me é real. Queridos, é bom louvar ao Senhor. Eu já tinha cantado esse hino hoje de manhã. E outros 7 ou 8 hinos eu cantei hoje de manhã. É bom louvar ao Senhor. Eu convido você a louvar mais a Jesus Cristo. Antes da sua oração, louve ao Senhor. Tome tempo para estar a sós, quietinho, na presença de Deus, antes do sol nascer. Que a primeira hora, quando você acorda, seja para Jesus. Para louvar, para orar, para adorar, para pedir a bênção, para liberar bênção sobre sua família. Isto é muito bom. Eu quero nesse momento orar com você. Ore comigo. Pai Santo que estás nos céus, na tua presença nós estamos. Um Deus pessoal, um Deus que vê, que olha, que sabe, que cuida, que provê nossas necessidades. Nós estamos felizes pelo Deus que o Senhor é. Temos tudo no Senhor. Jesus é tudo para nós. E é confiando nos méritos perfeitos de Jesus que eu e os meus irmãos estamos na tua presença te adorando e pedindo que o Senhor venha nos cobrir com a graça divina, que o Senhor venha nos cobrir com o derramamento do Espírito Santo, que o Senhor venha abrir a nossa mente para entendermos a tua profecia. E Pai querido, queremos também interceder pelos líderes, pelos governos e pelos presidentes das nações. Todos estão passando por um momento difícil, crucial, de angústia, de clamor. Pai querido, derrama o teu Santo Espírito sobre os presidentes. Derrama o teu Santo Espírito sobre estes líderes que precisam fazer decisões. Que se deixem guiar pelo Espírito Santo. E que Jesus Cristo tire glória para o nome dele de toda esta situação, este caos, esta confusão mundial que foi criada, Pai. Que o Senhor tire isso para glorificar o teu nome, para puxar o teu povo para mais perto de ti. Que o Senhor use, meu querido Jesus, a situação do mundo para atrair as pessoas para ti, para que elas se humilhem, para que elas confessem os seus pecados, para que não deixemos passar esta oportunidade, mas que nos acheguemos ao Deus que nos convida, vinde a mim, vós cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Coloque sobre Jesus Cristo, meu querido irmão, a tua angústia, a tua ansiedade, os teus fardos. Não os carregue, deixe-os nas mãos de Jesus Cristo. Ele cuida disso. Descanse nas mãos de Jesus Cristo. Embora Jesus não faça provisão para amanhã, ele faz provisão para hoje. Viva um dia de cada vez na presença de Jesus, deixando-se guiar e deixando-se alimentar por Jesus Cristo. E o dia de amanhã está nas mãos de Deus. Não se preocupe com ele. Fica, portanto, conosco, Pai querido, fica conosco neste momento ao abrirmos a tua palavra, derramando sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, bom é louvar ao Senhor. Estamos aqui na presença de Deus, estamos aqui com a Bíblia na mão e vamos deixar que a Bíblia fale. Não o homem, mas que a Bíblia, a palavra de Deus, fale. O título da palestra para esta manhã, o livro do juízo. E várias pessoas me escreveram perguntando, pastor, o senhor disse no sábado passado, ou na quarta-feira passada, o senhor disse que hoje nós estudaríamos sobre os 7 selos, e agora eu estou vendo aqui o título da palestra, o livro do juízo. Exatamente isso, meu irmão. Exatamente isso, meu querido irmão. O livro do juízo é o livro selado com 7 selos. Uau, que lindo! Que lindo! O livro do juízo é o livro selado com 7 selos. O livro do juízo é mencionado lá em Daniel capítulo 7. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Vamos ver aqui no verso 9. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Aqui nós encontramos no verso 9 e 10. Aqui lemos: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Quando fala de trono, é juízo. Quando fala de trono, é juízo. Porque o trono de Deus está no Santíssimo do Santuário Celestial. O trono de Deus no Santíssimo era representado no santuário terrestre pela Arca do Concerto no lugar santíssimo. E o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo não todo dia, uma vez por ano somente. E não para qualquer serviço, era unicamente para o juízo. Então, queridos, o Santíssimo tem a ver com o juízo, o trono tem a ver com o juízo. Está claro isso? Aqui no capítulo 7 de Daniel, verso 9, está dizendo: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Tronos aqui não está no singular, está no plural. E é bom você entender que não existe um trono. Existem 25 tronos. Mas onde, pastor? Daniel e Apocalipse, eles se completam. Você só entende a profecia quando você junta Daniel com Apocalipse. Lá em Apocalipse 4, que vamos ler daqui a pouco, fala do trono de Deus, Deus Pai, e de 24 outros tronos ao redor dele. Então são 25 tronos. 24 tronos onde os anciãos estão assentados e o trono de Deus. Só que aqui em Daniel fala tronos no plural. Vamos ler de novo o verso 9. E continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dia se assentou. Este é o trono do Deus Pai. E o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Juízo, livros, tronos. Estão me acompanhando? Quando a Bíblia fala de livros, juízo, tronos, tudo está relacionado. Você relaciona trono com juízo. Você relaciona a abertura do livro com juízo.
porque esta é a cena. Esta é a cena. E veja mais uma cena que mostra aqui o verso 13 agora. Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Não pode ser oficiado o juízo no céu sem que exista um juiz. Mas o Pai, que está sentado sobre o trono, não pode ser juiz. Por isso, lá em Apocalipse capítulo 5, ele está com um livro fechado, selado, na mão e não pode abrir. Ele, Deus o Pai, não pode abrir o livro selado com 7 selos e iniciar o juízo. Por quê? Isso nós vamos estudar agora em Apocalipse capítulo 5. Mas a verdade, queridos, é que precisava existir um juiz para oficiar o juízo. E aqui o capítulo 7 de Daniel, verso 13, mostra Jesus Cristo chegando na presença do Pai para pegar o livro e para iniciar o juízo. Vamos ler de novo o capítulo 7, verso 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Jesus Cristo, ele terá o seu reino confirmado através do juízo. Queridos, o livro de Daniel, a parte histórica da sucessão dos impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, esta sucessão dos impérios, Daniel entendeu isto. Mas Daniel não entendeu a parte que falava do juízo. Por quê? Porque era uma profecia para dias muito distantes. Então, a parte selada do livro de Daniel, que Daniel não entendeu, é a parte que diz respeito ao juízo. No capítulo 8, no verso 14, fala até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Purificação do santuário é juízo. Esta profecia dos 2.300 anos, que aponta para a purificação do santuário, ou seja, o juízo celestial, Daniel não entendeu também, porque era para dias muito distantes, para o futuro. Por isso esta parte selada do livro de Daniel, que não foi entendida, o anjo disse para Daniel que esta profecia seria entendida no tempo do fim. Por isso diz aqui, Daniel capítulo 12 agora. Daniel capítulo 12 diz o verso 4. Daniel capítulo 12, verso 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Não daria para entender algo que estava fechado e selado? Então, durante todo o período, até que chegou o tempo do fim. Quando nós falamos tempo do fim, é de 1798 para frente. Ou seja, 1844 para cá. Certo? Este é tempo do fim. O livro estava selado até ali. Por isso, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A ciência da profecia, o conhecimento profético, teria uma explosão agora no tempo do fim. Queridos, esta parte selada do livro de Daniel é o livro selado com 7 selos. Pastor, mas quem disse isso? A serva de Deus. Você que crê que Ellen White foi uma profetisa de Deus, eu quero ler para você neste livro, Testemunhos para Ministros, na página 113, onde ela menciona que o livro selado com 7 selos, lá de Apocalipse capítulo 5, que o leão da tribo de Judá deveria abrir, é a parte selada do livro de Daniel, que Daniel não entendeu, que era a parte que dizia respeito ao juízo. Existe este link, esta conexão. Eu quero ler para vocês, aqui no Testemunhos para Ministros, na página 114. 114. Aqui diz: quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos,
terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhes-ão dados tais vislumbres das portas abertas do céu. Deus está falando através da sua serva que quando o livro de Daniel e de Apocalipse fossem entendidos, o povo de Deus teria uma experiência religiosa inteiramente diferente e seria dado para eles tais vislumbres das portas abertas do céu. Ora, queridos, que portas abertas no céu? Que portas abertas do céu são estas? Quando você vai para Apocalipse, só existem duas referências no Apocalipse sobre portas abertas. Apocalipse, abra sua Bíblia. Vamos ler aqui Apocalipse. Primeiramente, vamos ler aqui o capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Fala da igreja de Filadélfia, que Deus colocou diante de Filadélfia. Lembre-se que Filadélfia começou em 1798 e terminou em 1844. Diante de Filadélfia, Deus colocou porta aberta. Por isso diz aqui, na carta a Filadélfia, capítulo 3, e o verso 7 e 8. Aqui diz, olha, verso 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que porta aberta é esta? A porta do Santíssimo, que deveria ser aberta em 1844. Aleluia! Que porta aberta é esta? Que Deus colocou diante da igreja de Filadélfia, que começou em 1798. Que porta aberta é esta? A porta aberta do Santíssimo, que deveria ser aberta em 1844. E então existiria luz sobre a lei de Deus, luz sobre o santuário celestial, luz sobre os tronos no céu, luz sobre o juízo celestial. E agora no capítulo 4, verso 1, fala também da porta aberta. Estas são as duas citações de Apocalipse sobre as portas abertas do céu. Leia Apocalipse 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Que porta aberta? A mesma porta aberta que Deus colocou diante de Filadélfia. Agora está falando para Laodiceia, certo? Capítulo 4 já é a mensagem para Laodiceia. Deus mostrou para João a mesma porta aberta que mostrou para Filadélfia. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Não antes de Filadélfia, não antes de Sardes, de Tiatira, Não, querido, depois disto. As coisas que devem acontecer depois destas coisas, ou seja, é a sequência. Deus mostrou primeiro para Filadélfia uma porta aberta. Aí Deus falou agora, vem Laodiceia. Laodiceia quer dizer povo do juízo. Queridos, tudo se encaixa. Laodiceia é povo do juízo, a era do juízo. E agora, para o povo do juízo, Deus mostra novamente a porta aberta do Santíssimo. Aquilo que Daniel viu lá em Daniel capítulo 7, verso 9 e 10, a sala do juízo com tronos, e ele diz, assentou-se o juízo e abriram-se os livros, é a mesma cena aqui de Apocalipse 4, onde Deus mostra para João a sala do juízo, o Santíssimo, e mostra o trono de Deus, mais 24 tronos. Agora vamos ver Apocalipse 4, verso 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. É o ancião de dias, lá de Daniel. É o Deus Pai. E aqui diz o verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. Quem estava sentado sobre esses tronos? Via sentado sobre os tronos 24 anciãos. Não são anjos, são anciãos. Anciãos são seres humanos. Que prova temos? Vestidos de vestidos brancos. Apocalipse 19 diz que os vestidos brancos são a justiça dos santos. E diz que eles tinham uma coroa sobre a cabeça, coroa de ouro sobre a cabeça, porque eles obtiveram vitória sobre o pecado.
e lhes foi colocada a coroa sobre as suas cabeças. Por isso eles estão assentados sobre tronos. Eles estão ali para auxiliar Jesus Cristo no trabalho do santuário. Jesus não trabalha sozinho no santuário. Qual é a prova? Porque o santuário terrestre, o sumo sacerdote era um só. Só existia um sumo sacerdote no santuário da terra. Quando aquele morria, vinha outro. Mas esse sumo sacerdote tinha 24 turnos de sacerdotes que o auxiliavam. Por isso, no céu existem 24 anciãos, representados pelos 24 turnos de sacerdotes que existiam no santuário da terra. Lá no céu existem 24 anciãos que estão auxiliando Jesus Cristo no trabalho do santuário celestial. Queridos, 24 tronos com 24 anciãos. Agora, vejam, queridos, o capítulo 5. Vejam agora o capítulo 5, verso 1. E vi na destra, ou seja, na mão direita, daquele que estava sentado sobre o trono, que é o ancião de dias, é o Deus Pai, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este é o livro do juízo. Daniel não fala quantos livros são, ele usa o plural, abriram seus livros. Apocalipse é mais específico, diz que são 7 tomos. 7 tomos, porque é um livro dividido em 7 partes. Queridos, são 7 tomos. Este livro selado com 7 selos. Está na mão do Pai, e o Pai não pode abrir. Por que o Pai não poderia abrir? Por que o Pai não poderia abrir, se ele é quem está sentado sobre o trono? Ah, meu querido irmão, porque Deus o Pai é o primeiro a ser julgado. Ele foi o primeiro acusado diante do universo. O primeiro ser acusado no universo foi Deus o Pai. Quem o acusou? Lúcifer, lá no céu. Por isso Lúcifer foi expulso do céu. Quem o expulsou? Não foi o Pai. Foi o Filho que se levantou em defesa do Pai. Expulsou Lúcifer do céu. Mas as acusações de Lúcifer ficaram no ar. Elas precisam ser respondidas em corte. Elas precisam ser respondidas num tribunal celestial. Por isso esse tribunal foi montado. Lá em Daniel capítulo 8, verso 14, Deus marcou a data do tribunal. Final dos 2.300 anos. 1844. Começaria então o tribunal celestial, onde Deus seria defendido pelo Filho. O Pai constituiu o Filho para julgar, porque o Pai não pode julgar, porque ele é acusado. Mas o Filho, ele nasceu, morreu, ressuscitou, venceu para poder ser o juiz do tribunal celestial. Por isso diz aqui em João capítulo 5, abra sua Bíblia, em João capítulo 5 e o verso 22. João capítulo 5 e o verso 22. Acharam aí? João capítulo 5, verso 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Em Daniel 7:9 é o Pai que está sentado no trono. Aqui em Apocalipse 5:1 é o Pai que está sentado no trono. É ele que tem o livro selado com 7 selos na mão. É o livro do juízo, mas ele não pode abrir. Por quê? Porque ele deu ao Filho o poder de julgar. Por isso que lá em Daniel capítulo 7, verso 13, o Filho do Homem, Jesus, foi introduzido na presença do Pai para iniciar o juízo. Daniel 7:13. E aqui também, em Apocalipse 5, o Filho, Deus o Filho, o leão da tribo de Judá, ele é introduzido na presença do Pai. Queridos, lembre-se que quando se fala de Jesus como Cordeiro, está falando dele como a vítima que morreria no nosso lugar, na cruz do Calvário. A imagem de Cordeiro de Deus se cumpriu, esta profecia se cumpriu na cruz do Calvário. Agora, quando fala de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o significado é outro. Ele é juiz. O leão da tribo de Judá é quem oficia o juízo celestial. Entendam que Cordeiro está falando da primeira fase de Jesus Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário. A primeira fase da expiação foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. E a última fase de Jesus Cristo da expiação no santuário celestial é no lugar santíssimo.
É como juiz. É o leão da tribo de Judá. Ele é juiz. Por isso, é o leão da tribo de Judá que recebe o livro da mão do Pai. Ele não está ali como cordeiro. Ele é introduzido como leão da tribo de Judá. Em Apocalipse capítulo 5. Veja, volte lá para Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. E vamos ver então agora o verso... Vamos ler o verso 2, 3 e 4 antes de ler o verso 5, né? Apocalipse 5, versos 2 em diante. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém. Ficou em silêncio. Silêncio total, porque ninguém no céu, nem na terra, nem entre os anjos, poderia abrir o livro. Por quê? Porque era um livro de história? Não, não era um livro de história. Era o livro do juízo. E o único que pode oficiar o juízo é o leão da tribo de Judá. Por isso, ninguém se prontificou a abrir o livro. E diz o verso 3... Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, eu chorava muito. João estava chorando muito, porque João entendeu que o livro tinha que ser aberto para que o Pai fosse defendido, o caráter do Pai fosse reivindicado, Satanás fosse calado nas suas acusações. Alguém tinha que defender o Pai. E o livro tinha que ser aberto para isso. E ninguém se prontificava. Por isso, João estava chorando muito. Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar. Não. E consolou João. Queridos, um dos anciãos veio consolar João, porque ele estava chorando muito. Verso 5 diz: e disse-me um dos anciãos: não chore, João. Não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Eis aqui o Jesus juiz. Eis aqui o Senhor nosso, o juiz. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Queridos, Jesus Cristo conquistou este direito de abrir o livro e oficiar o juízo celestial e defender o Pai. Ele conquistou esse direito pela sua vida perfeita na terra, pela sua obediência perfeita aos 10 mandamentos. Ele morreu na cruz não pelos pecados dele, ele morreu pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado. Ele assumiu os nossos pecados. Ele ressuscitou e subiu glorificado para o céu e foi entronizado no céu como nosso mediador. Ele trabalhou como nosso mediador por mais de 1800 anos no santuário celestial. Mas agora ele está sendo introduzido no Santíssimo do Santuário Celestial para oficiar como leão da tribo de Judá o juízo, recebendo o livro da mão do Pai. Agora veja o capítulo 5 e o verso 7. Capítulo 5, verso 7. Fala que o leão da tribo de Judá veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Você está enxergando aqui o Filho de Deus entrando no Santíssimo, onde está o trono do Pai, para pegar da mão do Pai o livro? É exatamente a cena de Daniel 7,13. É exatamente a cena de Daniel capítulo 7, verso 13. Quando você lê Daniel 7, verso 13, você tem que entender que está falando da mesma cena de Apocalipse 5, verso 7. Porque Daniel e Apocalipse estão falando dos mesmos assuntos. Por isso a serva de Deus, Ellen White, fala que quando o povo de Deus tivesse a compreensão correta de Daniel e de Apocalipse, haveria um reavivamento no meio do povo de Deus. Eles teriam vislumbres das portas abertas. Olha só, quando eles entendessem Daniel e Apocalipse, esta parte selada de Daniel, que foi desselada pelo leão da tribo de Judá, eles teriam vislumbres das portas abertas. Que portas abertas são estas? A porta do lugar santo? Não, a porta do Santíssimo, que foi aberta
e João pôde ver lá dentro do Santíssimo trono de Deus e os 24 tronos ao redor do trono de Deus. Ele viu a sala do juízo. E aí ele viu o leão da tribo de Judá sendo introduzido na presença do Pai. Esta é a cena aqui de Daniel 7,13. Daniel 7,13 diz, estando olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Ele entrou na presença do Pai. Assim como aqui em Apocalipse 5, verso 7. Aqui diz, e veio o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5, verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Queridos, para que você não diga que eu estou inventando coisas, agora eu vou ler para vocês a página 114 deste livro. 114 e 115. Preste bem atenção no que eu estou lendo, porque eu vou ler devagar, para você entender. Porque muitos dizem que o leão da tribo de Judá recebeu o livro dos 7 selos e que este não é o livro do juízo. Como não é o livro do juízo? Como não é o livro do juízo? O leão da tribo de Judá recebeu a parte selada do livro de Daniel. O leão da tribo de Judá recebeu na sua mão aquela parte selada do livro de Daniel, que diz respeito ao juízo e que Daniel não entendeu e que seria desselado no Apocalipse. E teriam vislumbres das portas abertas, que é a porta do Santíssimo. Por isso diz aqui, página 114, estou lendo. As coisas reveladas a Daniel foram mais tarde completadas pela revelação feita a João na ilha de Patmos. Estão me acompanhando? Estes 2 livros devem ser cuidadosamente estudados. 2 vezes, Daniel indagou: quanto falta para o fim do tempo? Isso é Daniel capítulo 12, verso 8. Daniel capítulo 12, verso 8, está a pergunta. Abra sua Bíblia, né? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12, verso 8, porque aqui está a pergunta que Ellen White está comentando. Certo? Daniel capítulo 12 e o verso 8. Veja aqui. Eu, pois, ouvi, agora estou lendo a página 115. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor, meu, qual será o fim destas coisas? Esse é o verso 8, capítulo 12, verso 8 de Daniel. E ele me disse, agora é o verso 9. Eu estou lendo o livro. Ellen White transcreveu aqui no livro Testemunhos para Ministros o texto de Daniel 8 até o verso, capítulo 12, não é? Verso 8 até o verso 13. Ela transcreveu textualmente aqui. E depois ela fala, este é o livro que o leão da tribo de Judá abriu. Ora, meu irmão, querido meu irmão. Aleluia! Aleluia, porque Deus nos revela que o livro selado, a parte selada do livro de Daniel, é o livro que o leão da tribo de Judá, no capítulo 5 de Apocalipse, recebeu da mão do Pai e abriu. É o livro do juízo. Eu, pois, ouvi, estou lendo agora, mas não entendi, por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Esse é o verso 8, agora o verso 9. E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. O tempo do fim começou em 1798. Mas a Bíblia só começou a ser entendida a partir de 1804, quando sociedades bíblicas foram criadas e espalharam Bíblias para o mundo todo. Antes de 1804, as pessoas não tinham Bíblias para estudar. Só com a prisão do Papa, em 1798, é que a Bíblia foi libertada da corrente, libertada da prisão. E então foram fundadas sociedades bíblicas. 1804, a de Londres, 1816, a Sociedade Bíblica Americana. E a Bíblia foi espalhada para o mundo todo. Por isso, queridos, só no tempo do fim é que a Bíblia seria entendida nesta parte profética de Daniel.
Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Esse é o verso 9. Agora é o verso 10. Muitos serão purificados. Está lendo aí? Daniel capítulo 12, verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Você está entre os ímpios ou está entre os sábios? Onde é que você quer estar? Porque os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. Que Deus está falando do livro selado com 7 selos, do juízo, da parte selada de Daniel, que ele não entendeu, mas que foi completada pela visão dada para João no Apocalipse. E agora vamos ler o verso seguinte, né? Agora é o verso 11. Verso 11. Eu estou lendo o livro Testemunhos para Ministros e você está lendo na Bíblia, capítulo 12 de Daniel, verso 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Onde é que Ellen White colocou os 1290 dias? No contexto do juízo. No contexto do tempo do fim. Não tem nada a ver com Clovis. Não tem nada a ver com Clovis, queridos. E alguém me escreve, muitas pessoas me escrevem, pastor, quem é esse Clovis? Clovis é um rei franco que se converteu ao catolicismo, se converteu ao papado e colocou seu exército para lutar as guerras do papado. Isto foi em 496. 496 ele se converteu. Queridos, ele não tem nada a ver com o juízo celestial que começou em 1844. Aqui está falando do livro do juízo. Está falando que, vamos ler de novo, verso 11, né? E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, o decreto dominical dos últimos dias é a abominação desoladora. Queridos, está claro aqui, a abominação desoladora será colocada para dar início aos 1290 dias. Foi tirado o contínuo sacrifício, que é a contínua intercessão de Jesus Cristo, foi anulado, o santuário é anulado, Satanás anula o lugar santo e o lugar santíssimo do santuário celestial. Anula a intercessão contínua de Jesus e anula também o juízo celestial do lugar santíssimo. Ele destrói a lei de Deus, ele destrói o santuário celestial. Mas desde que a abominação desoladora fosse posta, haveria quanto tempo? 1290 dias. É o início a partir do decreto dominical. Bem-aventurado o que espera e chega. Feliz e alegre é aquele que espera e chega até quando? 1335 dias. Queridos, no final dos 1290 dias, haverá ressurreição especial de todos aqueles que morreram entendendo essa mensagem, crendo na mensagem dos 3 anjos. Eles ressuscitam, glorificados, antes da volta de Jesus. É a ressurreição especial de Daniel 12, verso 2. Eles ressuscitam. Queridos, isso acontece no final dos 1290 dias. E mais 45 dias para frente, ou seja, completam 1335. E a Bíblia diz, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Por que são bem-aventurados? Porque eles vão ver o que ninguém jamais viu. A lei de Deus estampada no céu, os 10 mandamentos. A lei que eles amam. E nós vamos chorar de alegria de ver a lei de Deus estampada no céu. E uma luz brilhando no 4º mandamento, que é o lembra-te do dia do sábado. Queridos, mais ainda, os que chegarem até os 1335 dias vão ouvir a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Esta é a mensagem maravilhosa. Agora vejam na sequência. Agora eu estou lendo a página 115. O segundo parágrafo da página 115 diz, foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro. Que livro? De que livro Ellen White está falando? Se ela citou Daniel capítulo 12, versos 8 até o verso 13. Citou textualmente estes versos. E ela diz, foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro. Lógico que é o livro de Daniel.
é o livro selado de Daniel, que é desselado pelo leão da tribo de Judá. E deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. Queridos, aqui na página 115 diz ainda: o livro de Daniel é descerrado na revelação a João e nos transporta para as últimas cenas da história da Terra. Daniel capítulo 12 nos transporta para as últimas cenas da história da Terra. Não é Idade Média. Leiam Apocalipse em conexão com Daniel. Ensinem essas coisas. E é o que nós estamos fazendo, lendo e ensinando essas coisas. Queridos, voltando agora para Apocalipse capítulo 5. Este é o livro selado com 7 selos. Este é o livro do juízo. Nós vamos estudar com vocês na próxima palestra, na próxima live, nós vamos estudar com vocês sobre os 7 selos. Hoje foi a introdução mostrando Apocalipse 4, a sala do juízo. Apocalipse 5, o livro do juízo. Veja a sequência. O final do capítulo 3 termina falando de Laodiceia, o povo do juízo. E na sequência, no capítulo 4, mostra a sala do juízo, o trono de Deus com os 24 tronos. E na sequência, o capítulo 5 mostra o livro do juízo. Queridos, eu não teria a esperteza e a inteligência para inventar tudo isso. Não, é Deus que revelou tudo isso aqui. O juízo celestial está aqui presente no livro do Apocalipse. E, queridos, o desselamento do livro selado com 7 selos vai acontecer no capítulo 6, no capítulo 7 e no capítulo 8. Capítulo 6 de Apocalipse, 7 e 8, é o desselamento dos 7 selos. Aqui o capítulo 5 mostra o pai com o livro na mão, sem poder abrir, e Jesus entrando, o leão da tribo de Judá entrando para receber o livro da mão do pai. Queridos, Jesus Cristo é o nosso leão. É o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo, ele é o nosso cordeiro. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é tudo para nós. Lá no santuário celestial, ele é tudo. Ele é tudo. A lâmpada do santuário celestial representa as 7 igrejas. As 7 lâmpadas representam as 7 igrejas. Jesus andando no meio das 7 lâmpadas. Jesus presente durante toda a história das 7 igrejas. Aí mostra Jesus Cristo como juiz no Santíssimo do Santuário. O ministério de Jesus Cristo no Santuário Celestial é a luz que foi derramada sobre nós em 1844 para entendermos todo esse processo do juízo do tribunal de Cristo no céu. Queridos, eu me alegro porque Jesus Cristo é o meu juiz e porque ele é meu Salvador. Que alegria ter Jesus Cristo, meu Salvador, também como meu juiz. Quando, queridos, Jesus Cristo cita o seu nome, ele diz: Pai, este homem, esta mulher, eu comprei com o meu sangue. Olhe os sinais na minha mão. Eu os comprei com o meu sangue. Eles me aceitaram como Salvador. Jesus Cristo defende você. E quando o seu nome for passado em juízo, e o seu nome só será passado em juízo quando o decreto dominical for aprovado, meu irmão. O juízo celestial começou pelos mortos em 1844. Mas o juízo celestial ainda não começou com os vivos, porque o decreto dominical não foi aprovado, mas está muito perto de ser aprovado. Nós estamos vivendo no mundo uma crise final, uma crise mundial que vai conduzir para estes últimos acontecimentos que serão rápidos. Quando for aprovado o decreto dominical de forma mundial, começa o selamento do povo de Deus. Deus começa a selar o povo santo, os santos do Altíssimo, com o selo do Deus vivo. E os ímpios que rejeitam os 10 mandamentos e que rejeitam a lei de Deus e que aceitam a lei instituída
pelo Vaticano, os que aceitam o domingo como um dia santo no lugar do sábado, se eles continuarem pensando assim, eles serão finalmente selados pelo sinal da besta. Será o tempo do selamento dos salvos e dos ímpios. Isso só ocorre após o decreto dominical. Mas, queridos, nós temos que estar prontos, vivendo em plena comunhão com Jesus Cristo hoje, porque eu posso morrer hoje. Se eu morrer hoje, eu não vou ser julgado no juízo dos vivos, eu serei julgado no julgamento dos mortos. E o julgamento dos mortos já está acontecendo desde 1844. Queridos, regozijem-se, alegrem-se por Jesus Cristo ser este Salvador amado, por quem nós estamos apaixonados. Eu peço que você não somente aceite a Jesus como Salvador, eu peço que você se apaixone por Jesus Cristo. Que você passe horas cada dia com Jesus Cristo. Horas sozinho, louvando e adorando Jesus. E quando você sair para o trabalho, você também peça para que ele saia com você. Quando você estiver dirigindo o seu carro, você peça que ele esteja sentado do seu lado. Converse com ele em voz alta. Ore em voz alta. Cante em voz alta. Entregue-se a ele. Meus queridos, essa experiência que eu tenho tido com o meu Jesus, eu gostaria que você tivesse essa mesma experiência. Que Jesus Cristo fosse o melhor, o primeiro, o maior na sua vida. Que você seja uma pessoa apaixonada por Ele. Jesus Cristo virá, muito em breve. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós conhecemos o tempo da volta de Jesus. E o tempo é este, o tempo já chegou. É hora de Jesus voltar. Tudo o que está acontecendo são passos de um Deus que está voltando. Eu me alegro com isso. Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que Deus encha você da paz de meu Senhor Jesus Cristo. É a minha oração. Amém. Neste momento, queridos, nós vamos dar 30 minutos para perguntas. É óbvio que não dá para responder todas as perguntas, mas o meu filho vai selecionar algumas perguntas. E nós vamos responder agora algumas perguntas que foram selecionadas. E aquilo que você perguntar e que eu não responder aqui, você escreva, por favor, no YouTube. Você se inscreva no meu canal do YouTube, coloque o seu like, ative o sininho e você escreva ali também as perguntas suas. Que eu, pela graça de Deus, pouco a pouco, são muitos que perguntam, mas eu vou pouco a pouco respondendo. Mas vamos ver quais são as perguntas que temos aqui agora. Anderson é o meu filho, ele me ajuda aqui. Primeira pergunta que separamos, os 24 tronos, eles já estão ocupados? Estão, porque Deus não mostrou para João, vejam aqui, Deus não mostrou para João tronos vazios. Deus mostrou para João tronos não vazios, mas onde os 24 anciãos estavam assentados. Quando é que Deus deu essa visão para João? Quando é que os 24 anciãos subiram para o céu? Junto com aquela multidão que ressuscitou com Jesus. Junto com aquela multidão que ressuscitou com Jesus, que nós não sabemos quantas centenas são, mas é uma multidão, que ressuscitaram glorificados, subiram para o céu com Jesus. Deus escolheu dentre eles 24 anciãos para auxiliarem Jesus Cristo, representando os 24 turnos. Mas a visão que foi dada para João foi entre o ano 90 ao ano 100. Entre o ano 90 ao ano 100. Quando Deus deu a visão para João, estes anciãos já estavam no céu há quanto tempo? Se eles subiram para o céu no ano 31, e João teve a visão pertinho do ano 100, então, mais de 60 anos depois que os anciãos, os que ressuscitaram com Jesus Cristo, subiram para o céu com Jesus, mais de 60 anos depois é que Deus deu a visão. E já mostrou os anciãos como? Assentados em tronos. Agora, queridos, esta cena dos anciãos assentados nos tronos
não apareceu esta cena para a igreja de Éfeso, ou para Esmirna, ou para Pérgamo, ou para Tiatira. Apareceu após a igreja de Laodiceia. Então, queridos, existe um momento certo. O momento certo em que estes anciãos foram colocados assentados em tronos, porque tronos dizem respeito a juízo. No momento em que era para começar o juízo, apareceu o trono do Deus Pai, cercado de 24 tronos. E aí estava faltando o juiz. Aí entrou o leão da tribo de Judá. Estas cenas nos transportam para o ano de 1844. Esta porta aberta do capítulo 4, verso 1, é a porta aberta do Santíssimo em 1844. Portanto, eu espero que fique bem claro este ponto. O que significa o termo ancião de dias? Ancião de dias é um termo aplicado para o Deus Pai. Ancião de dias é o principal dos anciãos, certo? É o principal. Então, esse termo na Bíblia é aplicado sempre ao Deus Pai. É ele que está sentado no trono. É ele que tem o poder de julgar, mas João capítulo 5, verso 22 diz: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Por isso que tanto em Daniel 7:13, como também em Apocalipse 5:7, aparece o Filho entrando na presença do Pai no trono, lá no trono, no Santíssimo, para receber o livro e iniciar o juízo. Porque o juiz está sentado no trono, mas não pode oficiar o juízo. Mas aí entra o juiz constituído pelo Pai, que é o leão da tribo de Judá, para receber o livro. O senhor poderia explicar melhor os tempos de 1260, 1290, 1335? Sim, 1290 dias e 1335 dias foram escritos de uma forma comum ou incomum. Lembre-se que a forma incomum de se escrever é um tempo, tempos, metade de um tempo. Isso é a forma incomum. Qual é a outra forma incomum de se escrever? 2.300 tardes e manhãs. Quando Deus usa a forma incomum, então ele está falando especificamente de tempo profético. Um dia valendo um ano. Quando Deus usa a forma comum de se falar, que é 70 anos do cativeiro de Judá em Babilônia, ou 1000 anos, em Apocalipse capítulo 20, é a forma comum de se falar. Está falando de tempo profético literal. Tempo literal na profecia. Portanto, 1290 dias é um tempo profético, mas literal. Não é um dia valendo um ano. Jogar Daniel capítulo 12 para a Idade Média não faz sentido. Mas, queridos, dentro do contexto de Daniel capítulo 12, que é o tempo do fim, é escatologia, é o tempo em que Miguel se levanta para libertar o seu povo e que haverá uma ressurreição especial, Daniel 12:2, uma ressurreição especial de justos e de ímpios. Tempo em que todos os que morreram na mensagem da fé do terceiro anjo serão ressuscitados. Este é o contexto do fim. São estas mensagens que vão produzir reforma e reavivamento no povo de Deus. Não podemos jogar isso para o passado. Os 1335 dias são dias literais. Dr. Siegfried Schwantz, um dos grandes teólogos da igreja, eu aprendi com ele que 1290 dias e 1335 dias são dias literais que se cumprem no tempo do fim. Depois do decreto dominical? Depois do decreto dominical. Ou seja, o decreto dominical é o ponto de partida. O decreto dominical é o ponto inicial que dá início a 3 períodos de tempo. Presta atenção agora. O decreto dominical, ele desencadeia 3 profecias de tempo. Vou repetir. O decreto dominical desencadeia 3 períodos de tempo. Quais? 42 meses de Apocalipse 13, verso 5, que é a última supremacia papal, que são 1260 dias, certo? Literais.
1.290 dias começam junto com os 1.260, junto com os 42 meses, começam os 1.290 dias. Tudo começa com o decreto dominical. Só que os 42 meses terminam com a queda papal. Os 1.290 dias terminam com a ressurreição especial de Daniel 12:2 e Apocalipse 1:7. E os 1.335 dias, que começa também com o decreto dominical, terminam com a lei de Deus estampada no céu e a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Lembre-se, não termina com a volta de Jesus. Termina com o anúncio que Deus fará do dia e da hora da volta de Jesus. Não é marcar o dia da volta de Jesus, nós não sabemos. É Deus que vai anunciar no final dos 1.335 dias. Quando a sétima trombeta for tocada. No final dos 1.335 dias, a sétima trombeta é tocada. E a lei de Deus aparece. E lá em Apocalipse 10, verso 7, diz que Deus vai anunciar o segredo dele. O dia e a hora da volta de Jesus. De onde vem essa outra explicação sobre a Idade Média e outra explicação sobre os 7 selos? Porque muitos na igreja têm essa outra explicação. De onde vem essa origina? De onde vem essa explicação? Se você pegar o comentário bíblico adventista, aqui está o comentário bíblico adventista, certo? Você vai lá no livro de Daniel, aliás, você vai no livro do Apocalipse. E lá, antes de iniciar as profecias de Apocalipse, tem uma explicação lá, tem dezenas de páginas que vem todo o histórico. Todo o histórico mostrando quando é que surgiu esta interpretação dos 7 selos que aplicam os 7 selos para o mesmo período das 7 igrejas. Eles aplicam os 7 selos como cobrindo o mesmo período das 7 igrejas. E aplicam as 7 trombetas para o mesmo período das 7 igrejas, como se temos o período das 7 igrejas, do ano 31 até a volta de Cristo. Aí eles colocam os 7 selos em cima do mesmo período e colocam as 7 trombetas em cima do mesmo período. Queridos, isso foi feito já desde os primeiros séculos. Desde os primeiros séculos. Os pais da igreja fizeram isso, os reformadores fizeram isso, e ali no comentário bíblico adventista dá um nome. São dezenas de teólogos que já fizeram isso antes de 1844. Então, quando a igreja adventista surgiu em 1844, já existia essa interpretação dos 7 selos cobrindo o mesmo período das 7 igrejas. E as 7 trombetas também. Só que, presta atenção, só que todas as interpretações do Apocalipse que foram feitas antes de 1844 não são corretas. Vou repetir. Eu assino isso aqui. Eu falo e eu assino isto. Todas as interpretações com relação aos 7 selos e às 7 trombetas feitas antes de 1844 não estão corretas. Foram feitas por teólogos não adventistas, não entendiam o santuário celestial, a porta de Apocalipse 4 estava fechada, a porta de Filadélfia aqui, que Deus colocou uma porta aberta diante de Filadélfia, estava fechada ainda. Essa porta aberta que traria luz sobre o santuário celestial, traria luz sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos, e sobre o Santíssimo e o juízo celestial, só seria entendido isso, que é a profecia de Daniel, que seria entendida, não é? No tempo do fim, quando a porta fosse aberta. Por isso, queridos, essas interpretações que existiam dos 7 selos, 7 trombetas, antes de 1844, não estão corretas. Porque as pessoas que fizeram essas interpretações, embora fossem sinceras, estivessem fazendo o melhor que podiam, mas a porta estava fechada. Não havia luz sobre o santuário celestial. A verdade estava lançada por terra. A verdade só foi restaurada no final dos 2.300 anos. Por isso diz lá em Daniel capítulo 8, fez isso e prosperou, lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Daniel capítulo 8, verso 13.
Verso 12, verso 13. Lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Que verdade que foi lançada por terra pelo papado? A verdade do santuário celestial. E quando é que foi restaurada? A partir de 1844. Então, ninguém poderia dar uma interpretação correta dos 7 selos, 7 trombetas, antes de 1844. Agora, Deus deu essa luz para os adventistas, não somos melhores do que ninguém, mas Deus nos chamou para explicar isto. Só que, em vez de explicarmos isso, nós estamos herdando a interpretação que já existia antes, dos que ainda não entendiam o santuário celestial. Por isso, queridos, essa interpretação que eu estou passando para você, e que eu não aprendi sozinho, eu aprendi com a lição da Escola Sabatina de 1989, foi a lição da Escola Sabatina de 1989 que abriu a minha mente para entender os 7 selos como juízo celestial, para entender as 7 trombetas de forma escatológica, que ocorrem depois do fechamento da porta da graça. Isso eu aprendi através da lição da Escola Sabatina, que estudou sobre o livro do Apocalipse em 1989. Essas lições estão no meu site. Se você entrar lá no apocalipserevelado.com, que é o meu site, ali você vai encontrar as 2 lições do Apocalipse de 1989 para baixar e estudar. As lições são iguais todas as outras, com exceção dos 7 selos e 7 trombetas. Somente ali nos 7 selos, 7 trombetas, que nós temos ali uma luz adicional para entender os 7 selos como juízo e para entender as 7 trombetas como escatológicas. Teria alguma pergunta a mais? Já estamos terminando o nosso tempo. A última é sobre o selo do sábado e o selo do Espírito Santo quando a porta da graça se fechar. Qual é a diferença entre esses 2 selos? O selo do Espírito Santo você recebe quando você se converte e aceita Jesus. Quando você se converte e nasce da água e do Espírito, você nasce da água e do Espírito. Você se torna, é gerado pelo Espírito Santo e você é selado pelo Espírito Santo. Agora, você também é batizado pelo Espírito Santo. Agora, queridos, o selo do Deus vivo, isto não está sendo aplicado hoje. O selo do Deus vivo é o sábado. O sinal da besta é o domingo. Mas o sinal da besta não está sendo aplicado hoje, porque não existe uma compreensão clara sobre o assunto ainda. As pessoas, muitos continuam guardando o domingo pensando que é o sábado. E Deus não cobra das pessoas aquilo que elas não sabem. Mas, queridos, quando sair o decreto dominical e for aprovado de forma mundial, haverá uma clara compreensão sobre isso. Todos terão que fazer uma decisão consciente, inteligente, a favor do sábado ou a favor do domingo. Então, nós não devemos confundir o selo do Deus vivo, que é o sábado, com o selo do Espírito Santo que ocorre na sua conversão. Ocorre na sua conversão e você continua sendo selado pelo Espírito Santo ao longo da sua vida, sendo batizado pelo Espírito Santo. Primeiro pela chuva temporã do Espírito Santo e depois pela chuva serôdia do Espírito Santo. Quando o selo do Deus vivo, que é o sábado, for aplicado na testa dos filhos de Deus, o caráter de Jesus Cristo estará impregnado em você. O caráter de Jesus Cristo estará impregnado em você. Você pensa e sente como Jesus. Você reage diante das tentações como Jesus. Você ama a lei de Deus como Jesus. Você tem repulsa ao pecado como Jesus. Última pergunta aqui. Pode fazer mais alto, por favor. Por que no livro Eventos Finais, Ellen White diz que não haveria mais tempo profético, profecia de tempo, após 1844, e como entender esses 1335 dias como literais ou proféticos? 1335 dias está escrito de forma comum ou incomum?
1335 dias é a forma comum de se falar. Então é tempo literal. Ele está no contexto da Idade Média? Não. Qual é o contexto de Idade Média de Daniel? É o capítulo 7. Capítulo 7, capítulo 8 é o contexto de Idade Média. Mas o capítulo 12, o contexto não é a Idade Média, é o tempo do fim. Além do contexto de Daniel 12 ser todo ele o tempo do fim, também a forma como Deus falou é a forma comum, 1335 dias. São dias literais. Agora, queridos, a pergunta que foi feita sobre o texto que Ellen White escreveu, dizendo que depois de 1844 nós não teríamos mais profecias de tempo profético, isto é plenamente correto. Eu creio plenamente no que a serva de Deus Ellen White escreveu. Depois de 1844, não temos mais profecia de tempo profético. A última profecia de tempo profético que se cumpriu foi dos 2.300 anos e se cumpriu, acabou em 1844. Depois desse tempo, não temos mais profecia de tempo profético. Agora, existem duas formas de você entender esse texto de Ellen White. Onde está esse texto? Eu vou dar para você a fonte para que você leia e medite. Está no livro Comentário Bíblico Adventista. Comentário Bíblico Adventista, eu tenho em inglês, mas você tem aí no Brasil ele em português. Você vai lá no volume 7. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, na página 971. Em inglês, é a página 971. É exatamente o comentário que Ellen White faz sobre Apocalipse 10 e o verso 6. Se você vai no Comentário Bíblico Adventista, em português, lá em Apocalipse capítulo 10, verso 6, e lê o comentário de Ellen White, lá está esse pensamento que diz que depois de 1844 não teríamos mais tempo profético. Agora, alguns teólogos entendem que em 1844 terminou o tempo profético, então eles dizem, então não tem mais profecia de tempo depois de 1844. Essa é a forma de alguns teólogos entenderem. Outros teólogos entendem diferente. Como é que outros teólogos entendem? E eu estou entre estes outros teólogos que entendem diferente. Eles entendem que em 1844 terminou a profecia de tempo profético. Tempo profético. O que é tempo profético? Um dia valendo um ano. Simples. Simples. Em 1844 terminou a maior profecia de tempo profético, um dia valendo um ano. Depois de 1844 não temos mais profecia de um dia valendo um ano. Mas temos profecia de tempo literal. E a gente prova isso, irmãos. Não é que a gente fala e não prova. A gente prova porque a gente lê Apocalipse capítulo 20. Quando você lê Apocalipse 20, verso 1, verso 2 e verso 3, diz que Satanás será amarrado por 1000 anos. Esses 1000 anos são depois de 1844, certo? Sim ou não? Sim, não é? Depois de 1844 é que ocorrem os 1000 anos de Apocalipse 20. Mas são 1000 anos proféticos ou são 1000 anos literais? 1000 anos é a forma incomum ou é a forma comum de se falar? 1000 anos é a forma comum de se falar. Se refere a 1000 anos literais. Então, profecia de tempo literal nós temos depois de 1844. Não temos mais profecia de tempo profético, um dia valendo um ano. Por isso também os 42 meses, irmãos. Os 42 meses de Apocalipse 13, verso 5, é a forma comum de se falar, 42 meses, um mês, eu vou ficar na sua casa um mês, 2 meses, ou 40 meses. Queridos, 42 meses é a forma comum de se falar, é tempo literal. Apocalipse 13 está falando do tempo do fim, o tempo em que viria a ferida mortal, depois a cura da ferida mortal, e então a última supremacia papal de 42 meses, quando toda a terra se prostraria diante do papado. Queridos, esta é a luz que Deus está nos dando neste tempo do fim e que vai produzir reavivamento no povo de Deus e vai fazer com que este povo permaneça firme dentro da igreja remanescente e não abandone a igreja remanescente.
É o joio que cai fora. O trigo permanece firme dentro da igreja. Vamos terminar com uma oração, queridos? Convido você para que ore comigo. Pai Santo, obrigado, querido Pai, pelo privilégio de gastarmos tempo precioso, que vale ouro, estudando a Tua palavra, concentrando-nos nas profecias de Daniel e de Apocalipse, para entendermos o tempo em que nós estamos vivendo. Obrigado, Pai querido, porque o fim chegou. Obrigado, Pai querido, porque entendemos que esta crise final, esse caos mundial, esse colapso mundial, está ocorrendo exatamente para criar um clima em que o decreto dominical vai resultar de tudo isso. O governo mundial, estabelecido por Satanás, vai querer dominar o mundo como um todo, sobre todas as nações, colocando ali o Papa, o Rei de Roma, para governar sobre tudo e sobre todos. Querido Pai, nós entendemos que esse tempo é chegado, mas entendemos que também é chegado o tempo da nossa redenção. E é no tempo da nossa redenção que nos alegremos. É no tempo da nossa redenção que nos regozijamos. Vamos passar por angústias? Vamos. Vamos sofrer? Vamos. Mas a luz bendita, da bendita esperança da volta de Jesus, está brilhando na nossa mente. E é para lá que nós estamos olhando, para a luz bendita da segunda vinda gloriosa de Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo, Pai amado. Em nome de Jesus, sela-nos com o Espírito Santo e prepara-nos para recebermos o selo do Deus vivo e o caráter de Jesus Cristo impregnado em nós. Derrama sobre nós esta bênção. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.